Voltamos com mais uma aula. E hoje resolvemos-vos apresentar a arqueologia romano-imperial. E teremos como convidado o professor Dr. José Carlos Quaresma. Vamos fazer aqui uma separação lógica deste período romano, senão nunca mais saímos daqui. Sim, achámos por bem realizar uma separação desta temática, da mesma forma como nos foi ensinada a nós. Estás com pressa para ir a algum lado? Não, tenho que ir ver se já me pagaram. Espero bem que não seja em sala. Inicial. Quais são as balizas cronológicas deste período e pode-nos dizer também quais serão os acontecimentos principais do mesmo? Então, falando um pouco de história da arqueologia, não é? Porque entre a palavra acontecimento e arqueologia já é mais difícil de precisar por vezes acontecimentos, não é? Mas o mundo romano já é conhecido, bom, digamos, desde sempre, no sentido de que nunca perdeu a sua memória, marcou de tal maneira as populações que se manteve na memória até do cotidiano, não é? Qualquer pessoa urbana ou rural, com mais ou menos escolaridade, ouve falar das pontes romanas e das estradas romanas, e elas estão muito marcadas para o bem e para o mal. Para o bem no sentido de uma memória do passado que ficou viva, isso é sempre bom recordarmos o passado, qualquer que ele seja, né, e temos consciência dele. Mas marcou também para o mal no sentido em que temos pontes e estradas romanas por todo lado, não é? E facilmente as pessoas atribuem a qualquer estrada antiga, ponte antiga em pedra, uma origem romana. Não é fácil distinguir sem escavações ou sem algum estudo historiográfico também determina a origem de uma determinada ponte. Facilmente há atribuições erradas, não é? Só uma escavação pode vir a determinar corretamente. Mas essa é uma parte que os romanos deixaram uma marca tal na disrupção territorial, disrupção da paisagem, ao chegar à Península Ibérica, que dá um salto da proto-história para a história, em definitivo, não é? Finalmente temos uma sociedade conscrita, com administração bem implantada e com toda uma revolução urbana, viária, de grandes edifícios, de grandes áreas portuárias, de grandes circuitos comerciais. Digamos que é o início de uma civilização completamente implantada no nosso território, falando agora de Portugal ou de Espanha, não é? E essa marca foi perene, e foi de tal maneira perene pela intensidade da produção greco-romana, não é? Nos últimos séculos do primeiro milénio antes de Cristo e nos primeiros séculos do nosso milénio, foi uma marca cultural tão forte e linguística tão forte que se tornou o período clássico, não é? De tal maneira que nós temos nomes pejorativos para o mundo pré-clássico, não tem um nome próprio, e o nome pejorativo para a Idade Média, que ficou com o nome do meio, não é? Essa idade das trevas, não é? Nomes completamente pejorativos, não é? Que vai intermediar esse mundo clássico, não é? O clássico é aquilo que é intemporal, que depois renasce no Renascimento, não é? Portanto, um regresso à vida e à luz por parte da humanidade, não é? Portanto, é uma marca fortíssima que o mundo greco-romano deixou nas populações do dia-a-dia e das elites, não é? Depois é uma marca fortíssima também na própria memória de uma religião que vai ter um sucesso tremendo mundial, não é? O cristianismo. E o Império Romano é o inimigo mau, não é? A superpotência que está a esmagar um pequeno povo. Tem uma religião que vai ter um sucesso enorme, anormal, não é? Para um pequeno povo que não tem uma conquista geográfica, não tem uma expansão territorial, mas tem uma religião que vai ser um sucesso, não é? Cultural, mundial e durante milénios, não é? Até hoje. E tanto os romanos vão ficar também marcados pela visão bíblica, não é? E essa toda a gente a conhece, depois muito reproduzida no século XX pelos filmes de Hollywood, não é? Que transformam também a memória romana em coisas, por vezes, um bocadinho transvestidas, não é? Os imperadores loucos, não é? Coisas que estão longe da realidade, e uma visão do mundo romano só do século I, que é a visão da Bíblia, não é? E é a visão apenas de uma fonte historiográfica, como outra qualquer, mas a visão de um lado da história, não é? De um olhar. As pessoas que não estudam história não sabem que os romanos se cristianizaram, que os imperadores se cristianizaram,
e que o Império do século IV, V é um império perfeitamente cristão, não é? Nessa altura, quem está a lutar pela vida são os pagãos, não é? Os greco-romanos, os homens e mulheres de cultura greco-romana, pagã e não cristã. Portanto, há uma memória muito forte por parte do mundo romano, que eu trabalho não só para essa época, mas depois também para o mundo suevo-visigótico, não é? A antiguidade tardia tardo-romana e o pós-romano, até ao inícios do século VIII, não é? Quando se está a disrupção árabe. E desde o início do meu trabalho, que me interessou muito sempre as continuidades e disrupções do século V, VI, VII, que é um período muito mais difícil de estudar e que, curiosamente, está muito mais perdido na memória, não só do senso comum, enfim, que se fala dos bárbaros que vieram invadir o mundo romano e tomaram conta dele, mas até na própria academia. Nós não temos, por exemplo, no nosso curso, uma cadeira obrigatória de antiguidade tardia. É uma opção. Até ela está a meio caminho, um bocadinho emprestada pelo mundo romano, onde eu dou, e um bocadinho emprestado pelo mundo alto-medieval, não é? Também fala dele. Mas como campo próprio está muitas vezes esquecido, não é sempre. Perdão. Mas há um certo esquecimento do mundo bárbaro e das potencialidades que ele tem, ao nível historiográfico das fontes, ao nível arqueológico. Mas é também um período mais complicado de trabalhar. O abaixamento desse nível civilizacional e dos grandes contactos faz com que se abaixe o número de fontes historiográficas e, sobretudo, a quantidade de materiais datantes em arqueologia. E há alguns silenciamentos estratigráficos, não é? Da ocupação dos sítios neste período. É um regresso ao nível metodológico em arqueologia às metodologias da proto-história, ao nível de escavação, de estudo de materiais, não é? Portanto, requer práticas muito mais, entre aspas, minuciosas, porque é um erro acharmos que podemos escavar romano sem minúcia, e é um erro trágico, e com muitas coisas irreversíveis no conhecimento romano, não é? A começar pelas grandes cidades, com muita informação construída, não é? Como admirável no meu trabalho, mas é, sem dúvida, um regresso a práticas de ocupação muito próximas daquilo que era o mundo pré-urbano, não é? Da pré-história e da proto-história. E, portanto, há todo um conhecimento muito intenso por fazer, não é? Em que a minha geração e as vossas gerações têm muito por trabalhar do ponto de vista científico e da divulgação do mundo, não só romano, mas tardo-antigo, suevo-visigótico, no caso peninsular. E terminamos a aula de hoje. Próxima quarta-feira temos a segunda parte. Lembrem-se do teu património, mas respeitem-no acima de tudo. Não se esqueçam de fazer like no vídeo, subscrever o canal e ficar ligados para mais Arqueoclasse. Até quarta! Até quarta!